dia da nossa leitura, Conselhos para Obreiros, de Charles Spurgeon. Capítulo de número 2, parte 1. Anjos visita Sodoma. Todo crente deve ser um embaixador do céu. Assim como o Pai me enviou, disse o bem-amado, também eu vos envio. João capítulo 20, versículo 21. Vocês são enviados com a missão de reunir as ovelhas perdidas da casa de Israel, e tal como seu mestre, buscar e salvar o que se havia perdido. Falo solenemente a vocês que têm chorado sobre Jerusalém e que estão provando seu verdadeiro amor às almas com todo o esforço que fazem por elas. Quero lembrá-los de que procurar salvar os homens é um trabalho glorioso e que por essa causa vocês devem estar sempre dispostos a suportar os maiores inconvenientes. Os anjos não hesitaram quando convocados a ir a Sodoma, obedeceram sem objeção e foram realizar sua tarefa sem demora. Embora o relato a respeito da iniquidade detestável de Sodoma tenha subido aos céus e o Senhor não o suportasse, mas aquela cidade imunda, ainda assim os anjos não hesitaram em descer da sua pureza dos céus para observar a maldade de Sodoma. Deus os enviou e eles não falharam. Os dois anjos chegaram a Sodoma no fim da tarde, conforme Gênesis 19, versículo 1. O quê? Anjos? Anjos chegaram a Sodoma? Sodoma e anjos? Sim, anjos. E que não se tornaram menos angelicais por terem ido a Sodoma. Pelo contrário, ainda mais angelicais foram porque, em obediência incondicional ao comando supremo de seu Senhor, buscaram o eleito, a sua família, para livrá-lo da iminente destruição. Por mais perto que esteja de Cristo, por mais que seu caráter se assemelhe ao de seu Senhor, quem é chamado para tal serviço nunca deve dizer: não posso falar com essas pessoas, elas são depravadas e corrompidas demais. Não posso entrar naquela casa ou naquele antro de pecado para falar-lhes a respeito de Cristo. Fico enojado só em pensar no assustador momento e muito revoltante. Como vocês são necessários naquele lugar, homens de Deus. Ali devem ser encorajados, ali devem ser encontrados. A quem é o médico deveria atender senão o doente? E onde o misericordioso encontra um campo de trabalho adequado senão entre aqueles cuja destruição espiritual é extrema? Cada um de vocês seja um anjo de misericórdia e Deus os ajudará a salvar almas. Visto que já receberam Cristo no coração, imitem-no em sua vida. Que a mulher pecadora receba sua bondade, porque Jesus olhou para ela com misericórdia. Que o homem mais perverso seja encontrado, porque Jesus expulsou seus demônios. Não considere nenhum tipo de pecado, por mais terrível que seja, indigno de sua compaixão ou de seus esforços, mas busque os mais afastados, os que vagueiam pelo mundo, e arranque-os das chamas que os destrói. Quando abordarem as almas perdidas, faça o que fizeram aqueles anjos. Diga-lhes francamente qual é a sua condição e o perigo que estão correndo. Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor irá destruir a cidade. Disseram eles. Se vocês realmente desejam salvar almas, devem dizer-lhes a grande verdade, que é desagradável. A pregação a respeito da ira divina é vista com escárnio hoje em dia. E até mesmo boas pessoas parecem meio avergonhadas enquanto tocam nesse assunto. O sentimentalismo barato em relação ao amor e à bondade praticamente silenciou toda e qualquer exposição e admoestação clara e objetiva do Evangelho. Mas se esperamos que as almas sejam salvas, temos de declarar incansavelmente, com fidelidade amorosa, o castigo do Senhor. Bem disse o jovem escocês quando ouviu o ministério
dizer à congregação que não havia inferno, ou, se for o caso, somente uma punição temporária. Bem, disse ele, não preciso mais ouvir este homem, pois se for como ele disse, está tudo certo, e a religião não serve para nada. E se for o contrário do que ele disse, então não devo ouvi-lo também, porque ele me enganará. Diz o apóstolo. Portanto, sabendo o que significa temer o Senhor, procuramos convencer os homens. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Não permitamos que a sensibilidade moderna nos impeça de falar claro. Deveríamos, por acaso, ser mais gentis que os apóstolos e mais sábios que os pregadores inspirados da palavra de Deus? Se as imagens tenebrosas do juízo dos pecadores ainda não assombram nossa mente, então não estamos aptos a pregar aos não convertidos. Nunca devemos persuadir os homens se não tivermos coragem de falar-lhes sobre o julgamento e a condenação dos injustos. Ninguém é tão infinitamente gracioso como nosso Senhor Jesus. Porém, nenhum pregador jamais proferiu palavras tão aterrorizadoras quanto ele. Foi ele quem falou do lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga, conforme Marcos 9:44. Foi ele quem disse: estes irão para o castigo eterno. Foi ele quem contou a parábola do homem que estava no inferno e ansiava, ou melhor, ansiava por uma gota de água para refrescar a língua, conforme Lucas capítulo 16, versículo 24. Devemos ser fracos como Cristo foi, tão honesto e diretos como ele, ao falarmos a alma dos homens, ou, no final, podemos ser chamados a prestar contas pela nossa infidelidade. Se animarmos nossos amigos com sonhos tolos que minimizam a punição futura, eles nos detestarão eternamente por lhes termos iludido. E no mundo das angústias, invocarão maldições espirituais sobre nós por lhes termos dito apenas coisas agradáveis de se ouvir, ocultando a dura realidade. Depois de termos dito carinhosa e claramente ao pecador que o salário do pecado é a morte e que o terror lhe sobrevirá por causa da sua incredulidade, devemos ir mais longe e exortar o culpado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e escapar da destruição merecida. Os anjos, embora entendessem que Deus elegera Ló para ser salvo, não omitiu. Como é impressionante cada uma dessas admoestações, que força intensidade de amor brilha em cada apelo. Foge, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em lugar nenhum desta planície, foge lá para o monte, para que não morras. Gênesis capítulo 19, versículo 17. Cada palavra usada é rápida e poderosa, decisiva e objetiva. As almas anseiam por uma argumentação criteriosa e exortação amorosa, que as convença a escapar da própria ruína. Fossem elas sábias e mera informação sobre o perigo que correm seria suficiente, e a perspectiva de uma fuga feliz seria o bastante. Mas elas não são totalmente imprudentes, como vocês e eu bem sabemos, pois já fomos exatamente como elas. Devem ser instadas, persuadidas, convencidas a olhar para o crucificado para que sejam salvas. Nós nunca teríamos vindo a Cristo se um constrangimento divino não tivesse sido posto sobre nós. E elas também não irão. Esse constrangimento geralmente vem por instrumentalidade. Procuremos ser esses instrumentos. Se não fosse pelas vozes fervorosas que pregaram para nós e pelos professores dedicados que nos mostraram o caminho até a cruz, nós nunca teríamos vindo.
Vamos, portanto, pagar a dívida que temos para com a Igreja de Deus e procurar, no que depender de nós, fazer aos outros como Deus, em sua misericórdia, fez conosco. Empreender-se em persuadir os homens, usando todo o seu poder de raciocínio, argumentação, salgando tudo com lágrimas de afeto. Não deixe que quaisquer noções doutrinárias fiquem no caminho da livre persuasão quando estiver lidando com a mente dos homens, pois a sã doutrina está em perfeita harmonia com isso.